Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom nós estarmos aqui hoje, na última quinta-feira desse ano de 2017, para estudar capítulo 7 de Números, amém? Abra sua Bíblia, lá em Números capítulo 7, está fora, viu? Está fora lá, irmã Ana. Números capítulo 7, se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você, Números capítulo 7. Diz assim: quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o consagrou, e a todos os seus pertences, também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, os que foram líderes das tribos, e os responsáveis pelo recenseamento fizeram ofertas, trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, um boi de cada líder, e um carro de cada 2 líderes, e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, e sejam destinados ao serviço da tenda da congregação. Tu os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Aos 2 filhos de Coate, porém, nada deu, porque a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros. Os líderes trouxeram a sua oferta para a consagração do altar no dia em que este foi ungido e apresentaram perante o altar. Pois o Senhor dissera a Moisés: cada líder oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, líder de Issacar, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, líder dos filhos de Zebulon, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisu, filho de Sedeu, líder dos filhos de Ruben, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais.
um vaso de ouro de 10 siclos, cheios de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Eliasur, filho de Sedeur. No 5º dia, o líder dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o do ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Urizadai. No 6º dia, o líder dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, o líder dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, fez sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de peso de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, o líder dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, o líder dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para as ofertas de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, o líder dos filhos de Naphtali,
Aira, filho de Enã, fez a sua oferta. Como oferta, apresentou um prato de prata de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais. Um vaso de ouro de 10 siclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Foram estas as ofertas dos líderes de Israel para a consagração do altar, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 vasos de ouro. Cada prato de prata pesava 130 siclos e cada bacia 70 siclos. Toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. Os 12 vasos de ouro cheios de incenso pesavam 10 siclos cada, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos vasos foi 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com a sua oferta de cereais e 12 bodes para a oferta pelo pecado. Todos os animais para sacrifício de ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Era assim que lhe falava. Amém, queridos? Oremos. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite maravilhosa. Obrigado, meu Deus, pelo dia lindo que o Senhor nos concedeu. Pai querido, esta é a última quinta-feira do ano de 2017, que nós estudamos a Tua palavra junto com o Teu povo. Pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, nos dando ordem, nos conduzindo, nos dirigindo, falando ao nosso coração aquilo que apraz ao Senhor, que é da Tua vontade. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe até este lugar. Louvado é o Teu nome. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, através da Tua palavra e nos ajude a caminhar na Tua presença. Te agradeço, te louvo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Bem, esse texto vai falar, irmãos, unicamente das ofertas para o tabernáculo, tá bom? Você que leu lá na sua casa, você se deu conta que na verdade, tribo vai apresentar a sua oferta. E não era pouca oferta, não. A grande verdade é que a oferta não era pouca. Talvez ao longo de nossa vida toda, não vamos dar uma oferta que um desses homens deu. Quem leu, claro, com cuidado, se deu conta que aqui, cada tribo vai apresentar a sua oferta. E a oferta é muito grande. E ao longo da nossa vida toda, talvez a gente não vai dar nem um pouco do que eles deram. E não sei se notou também, vocês viram que é tudo repetitivo? É tudo repetido, você viu? Eu poderia resumir e dizer para vocês tudo que eu vou dizer daqui a pouco. É que apresenta, esse livro chama livro de números, porque ele trata de números, registro de números. Só que esses números que a gente lê e parece que é enjoado, tem significado para nós, e são esses significados que a gente traz, tá bom? Então veja bem. Primeiro, tão logo Moisés levantou o tabernáculo, presta atenção, tão logo Moisés terminou de levantar o tabernáculo, o espírito voluntário invadiu o coração dos líderes e os moveu a ofertarem a Deus. Foi assim, uma coisa muito espontânea. Veja que diz assim: quando Moisés, versículo 1, quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou e a todos os seus pertences, também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Verso 2, então os líderes de Israel, ou os príncipes de Israel, os chefes das famílias, os que foram líderes das tribos e os responsáveis pelo recenseamento, fizeram ofertas. Então, querido, um espírito voluntário tomou conta do coração do povo, assim que Moisés terminou de erguer o santuário. E o espírito voluntário é um sinal de que Deus está operando no teu coração. O espírito voluntário. Sabe o que é espírito voluntário? O que você entenderia por um espírito voluntário? Quem quiser pode falar. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Coloquei não, né?
O irmão Jonas disse uma pessoa liberal. Quem mais? Pode falar. Como é que é? Liberal. Pessoa que faz as coisas sem ter que pedir. Quem mais? Se você quiser pode falar. Porque é aí que está a lição. Em ler o texto você não vai entender batatinha nenhuma. Você vai entender só que depois que Moisés concluiu o trabalho do tabernáculo, alguns líderes chegaram, ou melhor, os líderes chegaram e apresentaram a oferta. Mas aí eu coloquei para você que, na verdade, um espírito voluntário invadiu, um espírito de espontaneidade, um espírito de fazer sem ter que pedir, sabe? Aquele espírito assim, eu estou aqui, eu posso fazer, me dá alguma coisa para fazer, não é assim? Eu quero fazer. Esse é o espírito voluntário, na verdade. Se você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 2,9, quem tiver a Bíblia aí e puder abrir, 2 Coríntios, falei 2,9, mas falei errado, na verdade 2 Coríntios 9, versículo 7, você vai ver que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever o seguinte, olha, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura também ceifará, verso 7, cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Essa mesma alegria que havia nos príncipes para eles doarem a todas aquelas coisas, ofertarem voluntariamente, esse mesmo Espírito, ele atua hoje nos corações. Mas em quais corações, nesta noite, por exemplo, esse mesmo Espírito está atuando? Em quantos corações aqui, nesse momento, existe um desejo voluntário de doar, de fazer com alegria, não por pressão, mas na verdade, com muita alegria, como diz aqui assim, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, essa é a realidade, né? Sabemos que quando, da construção do templo, quando lá Davi pôs no seu coração construir o templo e Salomão vai pôr em prática, sabemos que ocorreu também ali um voluntariado muito grande. Quem lembra como é que foi? Quando eles pediram, eles precisaram de fazer uma campanha grande para conseguir, não foi? Arrecadar os bens para o tabernáculo, né? Para a casa de Deus, não foi? Foi difícil conseguir, não foi? Quando Salomão quis? Como é que é, irmão Jonas? O espírito voluntário estava tão derramado que foi preciso pedir para parar de mandar, porque já não tinha mais onde colocar tanta coisa. Engraçado, esse mesmo Espírito está operando na quinta igreja, amém, irmãos? O Juninho está mandando até parar, né, Juninho? O Juninho está mandando no WhatsApp assim, para de mandar ajuda, porque já tem dinheiro demais para fazer o churrasco final de ano, é assim? Não é não, Juninho? Está diferente? Tá não? Não é assim não? Isso é para você ver, querido, como é que nós lemos o capítulo 7 ali, pensamos assim, isso nem tem nada a ver. Sim, querido, isso falta. Quando falta Deus na nossa vida, falta espírito voluntário. Quando Deus não está em nós, quando o Espírito Santo de Deus não está em nós, falta espírito voluntário. A gente nunca pode ajudar. Sabia? Nunca. Essa é a diferença. Isso é sério. Porque quando há um espírito voluntário em nós não questionamos nem o que vai fazer, para onde vai, quem está na frente, quem não está. A gente sente de Deus aquele toque e espontaneamente você estende as mãos e você começa a participar. Por isso que eu trouxe isso para dentro da nossa realidade, para vocês verem que quando falta Deus em nós, falta espírito voluntário. Mas quando Deus está em nós, a abundância de voluntariedade, você quer ajudar, porque quanto mais você dá, você recebe. É o texto que nós lemos lá, de 2 Coríntios, que diz assim, 2 Coríntios 9, 6, depois o versículo 7. Digo isto, que o que semeia pouco também colhe pouco, o que semeia muito com fartura, ele colhe com fartura. Está vendo, querido? Que semeia muito, colhe muito, semeia pouco, colhe pouco. E depois ele fala, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, mas não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É o espírito que havia lá no início,
e eu peço a você que ore para ver se há em ti um coração voluntário, se você se comove com a necessidade, com o clamor, com o pedido, e você está pronto, porque esses líderes aqui, eles trouxeram essa oferta perante o Senhor, e pegou Moisés de surpresa. Esta é a realidade, pegou Moisés de surpresa, entendeu? De início, então, o que eles oferecem? 6 carroças com 12 bois. E aí a gente nota que Moisés certamente pensava que os levitas devessem carregar as cargas nos ombros. E aí, imediatamente, chegam os camaradas oferecendo 6 carroças. Não fazia parte do ritual de ofertas essas carroças? Veja bem o que diz o versículo 3. Trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Um boi de cada líder e um carro de cada 2 líderes. Eram 12 tribos de Israel, então foram 6 carros. Eles resolveram lá falar: vamos juntar de 2 a 2 aqui e vamos doar uma carroça coberta. Uma carroça coberta seria mais ou menos uma carruagem, na verdade. Então juntaram: vamos fazer assim, vamos doar lá para o templo, vamos doar, já que Moisés terminou com o santuário, já consagrou, já abençoou tudo, vamos combinar o seguinte: vamos doar para o santuário, vamos juntar de 2 a 2 para não ficar pesado. Cada 2 de nós, vamos comprar uma carroça, uma carruagem, e vamos dar com 2 bois para puxar. Foi por isso, querido, que a oferta chegou lá: 6 carros e 12 bois. Um carro de cada líder, e um boi de cada líder, e um carro de cada 2 líderes, e os apresentaram diante do tabernáculo. Por isso que a Bíblia diz no versículo 4: disse o Senhor a Moisés. Por que Deus disse a Moisés? Porque Moisés não sabia o que ele ia fazer com aquilo. Você vê que Deus pediu touro, Deus pediu novilho, Deus pediu carneiro, Deus pediu cordeiro, Deus pediu pombinha, Deus pediu rolinha, mas Deus não pediu, Deus pediu cereais, mas Deus pediu carroça. Para e pensa, em todo o texto você vai ler, você vai ver se pediu carroça. Não, então o versículo 4 diz que Deus virou para Moisés e falou: Moisés, olha o versículo 5, que bonito: recebe deles a oferta. Quem está acompanhando o versículo 5 aí? Você está com a Bíblia aberta no 5? Você está percebendo que o 4 Deus disse para Moisés, no 5 Deus diz: recebe a oferta deles, Moisés, e seja destinada para o serviço da tenda da congregação. Dá isso para os levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés então recebeu os carros e os bois e deu aos levitas. 2 carros e 4 bois ele deu aos levitas, aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois ele deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar. Mas, versículo 9, aos filhos de Coate ele não deu nenhuma carroça. Por quê? Porque está escrito no versículo 9 que o trabalho deles estava no santuário e eles não podiam usar carroça, eles tinham que levar as coisas nos ombros, diz o versículo 9. Amém, irmão? Amém, querido? Deu para entender mais ou menos ali? Então esse foi a oferta que surpreendeu até mesmo Moisés. Não estava nos planos e nem nos pedidos de Deus, né? E aí o Moisés certamente deve ter indagado a Deus: o que eu devo fazer com isso? Porque o Senhor respondeu: recebe deles a oferta e pega essa oferta e aplica no santuário. Querido, existem muitas lições aí neste pouco que nós vimos, e lá na frente você vai poder tirar suas conclusões. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: quando Deus está na nossa vida, não esqueça do que eu disse, quando Deus está na nossa vida, há em nós um espírito voluntário, tá? O espírito voluntário, ele vem de Deus. Por isso eu queria que você aprendesse a não questionar quando você encontrar uma pessoa que não seja crente, mas que ela é voluntária. Porque no espírito voluntário, você não espera receber nada em troca. Uma coisa é você procurar um profissional que ele é espontâneo, ele é bom, ele gosta de trabalhar, e ele faz o trabalho, na hora que você marca com ele está lá e trabalha. Uma coisa é o profissional que é pontual no que faz, mas outra é o voluntário. O voluntário ele não faz para receber em troca. O voluntário ele faz porque há nele o Espírito de Deus que o coloca como voluntário. Ele age na pessoa e faz com que a pessoa esteja pronta para ajudar, pronta para socorrer em qualquer momento.
O voluntário é tanto um Espírito de Deus na vida da pessoa, que ela abre mão do que é dela, abre mão do tempo, abre mão dos talentos, abre mão do dinheiro, ela abre mão de tudo, porque é de Deus esse ato bonito de doar e de dividir. Agora, a pessoa que não é voluntária, ela retém, ela segura, porque ela quer adquirir, ela quer ter abundância. Ela não quer dividir nada com ninguém. Ela chega a ser um tanto quanto mesquinha. Sabe, mesquinha é aquela pessoa que calcula centavos e não abre mão de nada para ninguém. Eu estou vivendo uma experiência muito boa nessa questão de abrir mão de algo para que esse algo produza, para que seja bênção. Eu ganhei um abacate, raridade, muito gostoso. E aí eu comi o abacate e falei assim, eu vou fazer desse abacate um pé de abacate, eu não vou jogar essa semente fora não, tá? Aí eu peguei, pesquisei na internet como é que eu podia criar uma muda a partir de uma semente. Abacate veio de longe, de muito longe, muito bom. O que eu fiz? Pesquisei na internet que se eu colocasse numa vasilha com água assim, o abacate, a semente imersa pela metade na água, ele eclodiria, ele ia brotar com paciência, tocando água, e ia formar uma muda. O que eu fiz? Fiz aquilo, coloquei lá, com muita paciência, passaram-se dias, não me lembro quanto tempo, semanas, começou a querer estourar, ele estourou bonitinho, e aí começou a nascer algo dentro dele, quando ele abriu as duas partes, começou a sair, e à medida que saía, começou a brotar raiz, aquela raiz começou a descer, e eu fiquei tranquilo, esperando, trocando água para não dar mosquitinho, e foi, até começou a nascer a mudinha, um troncozinho, e aí começou a ver folhinhas, de repente a muda cresceu, a muda ficou assim, e eu continuei mantendo na água. Aí eu notei que chegou a hora de colocar na terra para ela produzir, para ela crescer de fato, a terra que é o lugar do abacate. Mas me veio um pensamento, lá em casa a terra não é boa, é terra de eucalipto, terra ressecada, cheia de formiga, cheia de cupim, eu estou vencendo essa formiga e esse cupim com muita luta. A única semente do abacate bom que eu tenho, que veio de longe, então eu tive que pensar, raciocinar, abrir mão da minha única muda, que agora já era uma muda, já não era uma semente, a semente já estourou, já era uma muda, abrir mão da minha única muda, abençoar alguém que tem uma terra boa e sem formiga e sem cupim, para que lá a minha muda cresça, vira uma árvore grande, produza muitos abacates, e eu vou lá e peço a ele uma muda boa. O que você aprende com isso? E olha que eu estou tratando dela tem meses, hein? Acho que é desde julho que eu estou tratando, peguei um amor por ela. Está entendendo, querido? O Espírito Santo de Deus na nossa vida ensina a gente a fazer isso. Se eu ficasse com aquela muda, eu ia arriscar colocar ela numa terra seca, numa terra sem umidade, uma terra cheia de formiga, que vai comer a muda e eu vou perder. Então eu abro mão, eu vou ver a minha árvore crescer no terreno do vizinho, e ele vai produzir muito abacate, e eu vou lá e vou pedir ele uma muda, ou nós vamos ter muitas mudas de abacate, talvez daqui a 3 anos, 5 anos. A gente precisa aprender, querido. O que o Espírito Santo de Deus nos ensina? A pessoa que não tem esse espírito voluntário, esse espírito de doar, esse espírito de dar, esse espírito de servir que vem de Deus, ele retém. Mas será que a semente de abacate guardada comigo, ela ia me valer mais do que lá no terreno do outro crescendo? Para e pensa. Era um risco desnecessário. Eu abro mão por um tempo e daqui a pouco eu tenho muito abacate. Hein? Mas você está disposto a fazer isso também? Abrir mão do que você tem para abençoar e ver multiplicar? Então eu queria que você entendesse o seguinte, que o que nós acabamos de ver, na verdade, foi que o Espírito Santo de Deus invadiu esses corações e voluntariamente eles ofereceram algo que surpreendeu o líder Moisés, e Deus teve um direcionamento para aquilo. E o nosso desejo é que também haja no teu coração, no coração desta igreja, o Espírito de Deus, irmãos, de tal maneira derramado, que haja um coração voluntário, um coração de servir, não egoísta, não quero para mim, eu quero para o outro. Amém, igreja?
Amém? Você está entendendo? A gente tem duas opções nesse mundo: sugar o que as pessoas têm ou alimentar as pessoas que não têm. Duas opções nós temos: sugar daqueles que têm ou alimentar aqueles que não têm. O voluntário, ele vai alimentar os que não têm. É uma diferença muito grande, tá bom? Vamos seguir, porque na verdade o texto, você deve ter notado que são 89 versículos, mas na verdade o assunto torna-se repetitivo. Então, rapidamente você vai ver que nós estamos terminando o estudo. Em seguida, então, a partir do versículo 10 até o 83, nós vamos ver os príncipes trazendo as suas ofertas. Mas isso aqui, irmãos, vou te contar uma coisa, tá? Me quebrou a cabeça os miolos para eu poder chegar a uma conclusão sobre esses versículos daí do 10 até o 83. Na verdade, eles começaram a trazer suas ofertas, um príncipe por dia, porque a oferta era muita. Certamente Deus, na sua organização, para não dar confusão, ao invés dele falar assim, pode trazer 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, Deus mandou que trouxesse um líder por dia. Tá bom? Você vai ver que é um por dia. Diz assim o versículo 11: pois o Senhor dissera a Moisés, cada líder oferecerá sua oferta, cada qual em seu dia para a consagração. E começa no versículo 12, tá? Então eles trazem as suas ofertas, cada líder, um príncipe por dia. E isso aqui que queimou os miolinhos meu para entender essa ordem, porque eu achei estranho e busquei saber, Deus, mas por que na verdade começou por esse rapaz Naasson? E o que eu notei aqui, depois de olhar bem na Bíblia, é que a ordem também, além de Deus pedir que fosse um por dia, um líder por dia, foi também entregue segundo a ordem de marcha dos exércitos de Israel, que está estabelecido no capítulo 2, versículo 1 a 20, capítulo 2, versículo 1 a 29, que lá foram formados 4 exércitos de 3 famílias. Se você virar a sua Bíblia aí para o capítulo 2, eu risco muito a minha Bíblia, porque para depois ficar fácil de entender. Se você virar a sua Bíblia para o capítulo 2, você vai ver a ordem dos acampamentos. Você vai ver que foram montados aí 4 exércitos de 3 famílias cada um. Versículo 3 do capítulo 2 vai falar que ao oriente acamparam do exército de Judá, primeiro um rapaz chamado Naasson, versículo 3, depois versículo 5, uma família chamada, cujo líder era Issacar, e depois 7, Zebulon. Isto aqui foi o primeiro exército acampado do Oriente, da tribo de Judá, Naasson, Issacar e Zebulon. Depois do versículo 10 vai falar que ao sul ficou o exército de Ruben, que era formado pelos esquadrões de Elisu, depois versículo 12, Simeão, e depois o versículo 14 vai falar Gade. Assim você vai até o versículo 29 e vai notar que havia uma ordem aqui, que começava por Judá, Naasson, Issacar, Zebulon, e depois foi esses homens, diferente do que a gente vai ver no capítulo 1, quando o Senhor manda numerar o povo, e o versículo 5 do capítulo 1 vai começar com Ruben, depois Simeão, Naasson, Issacar, Zebulon. Eu pensei, mas por que está nessa ordem? Aí é que eu fui dar conta que no versículo 12 do capítulo 7, o que ofereceu primeiro a sua oferta foi Naasson, e depois no versículo 19 vai falar que foi Issacar, e depois no versículo 24 vai falar que é Zebulon. Exatamente a lista que nós encontramos no capítulo 2, nesta mesma ordem de que nós acabamos de ler, que foi entregue as ofertas da seguinte forma: Naasson, Issacar, Zebulon, e depois foi assim os seus exércitos, tá bom, irmãos? Então isso aqui que está aqui para você, depois você vai ler direitinho, talvez você não entendeu nada que eu falei, mas depois você vai entender também, não tem problema. Se você quiser eu mando para você. Está aqui para nós que Deus então, ele agiu da seguinte maneira: não era qualquer um trazendo a sua oferta, e nem era também de qualquer maneira, em qualquer ordem. Eles deveriam trazer um príncipe por dia, ou seja, uma tribo por dia. Eles deveriam seguir uma ordem de marcha que está no capítulo 2, ou seja, da mesma forma como estavam acampados, oriente, sul, depois, deixa eu ver aqui como é que estava, tá? Só para eu falar para você direitinho. Primeiro era oriente, sul, depois era ocidente e norte. Desta forma, então, é que eles iam também levar a sua oferta, de acordo com aquela ordem que estava. Bem, o que eu entendo
aqui, dentro desse texto de Números. Você já foi em algum culto, em algum lugar, não preciso falar nome nem nada, em que o culto não tem um programa? Já foram alguma vez? Quem já foi em algum culto que não tem um programa? Já, eu também já. Querido, uma coisa que você nota aqui, em Números nós estamos vendo, Deus é um Deus extremamente organizado. E Ele tem prazer em um programa. Você já viu aquela história que organização demais num culto atrapalha a ação do Espírito Santo? Já ouviram isso? Na Bíblia você não vê isso. Eles inventaram isso. O que existe é organização fora da vontade de Deus, aí mata o culto. Se você escolher as músicas erradas para cantar no culto, você já acabou com o culto. Você escolher a mensagem errada para pregar, você já acabou com o culto. Se você então pregar as coisas erradas, mais ainda se acabou. Aí eu concordo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, mas nunca entra e nem vá naquela que Deus é desorganizado. Ou melhor, que organização acaba a atuação do Espírito Santo de Deus. Não existe isso. É o contrário. Você vê que lá em 1 Coríntios, quando vai o apóstolo Paulo orientar sobre os dons espirituais, ele chega a falar: quando vos reunis para congregar, não é assim? Um tem salmo, outro tem cântico, outro tem isso, outro tem aquilo, né? Tem línguas, tem profecia. O que ele diz? Fale cada um como? Quem lembra? Cada um no seu tempo, um por um. E no máximo quantos? No máximo 2 ou 3. Passar disso é fora da vontade de Deus. Então, querido, não pense você que a ordem, a organização, o programa é algo que prende a ação de Deus. O programa errado, sim, atrapalha o agir de Deus. E eu repito, música errada, tudo fora da vontade de Deus, acaba com a ação do Espírito Santo de Deus. Porque na verdade não era a vontade de Deus. Mas veja bem, se você ler com cuidado na sua casa, você vai notar isso, tá? Deus então escolheu que fosse trazidas ofertas, um príncipe por dia, segundo a sua ordem de marcha que nós vimos ali. É naquela ordem, não é na ordem do capítulo 1. Primeiro foram as ordens como Deus preferiu colocar. Aqui não segue ordem nem de idade, nem de prioridade, e nem ordem de, como eu diria, mas qual ordem a gente poderia ter? Enfim, não segue ordem nenhuma lógica, segue a ordem do acampamento, a ordem de marcha. Na hora de marchar, é assim que Deus estabeleceu. Então assim seria entregue as ofertas na casa do Senhor. E a gente precisa aprender a trabalhar com ordem. Aliás, a própria Bíblia diz para nós em Coríntios também, que devemos fazer tudo com decência e ordem. Deus agrada decência e ordem. Note-se também, irmãos, aí nós já estamos chegando no finalzinho do capítulo, porque eu não ia repetir para você toda aquela leitura. Porque basicamente, você lendo um líder, você lê o outro. Por exemplo, vamos lá para você ver como é que a coisa funcionava. O 12º que levou a sua oferta, versículo 78, foi Naphtali. Veja bem, os filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã, fez a sua oferta. Olha bem, a oferta dele foi um prato de prata de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos para as aspersões, segundo o ciclo santuário, cheios de flor de farinha amassada para ofertas cereais, um vaso de ouro de 10 siclos cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício de oferta pacífica. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Na verdade, isso tudo se repete para cada um deles, só muda o nome. Amém, queridos? Só muda o nome. Então eu fiz questão de notar. A primeira oferta está no versículo 12, a segunda no 18, a terceira no 24, a quarta no 30, a quinta oferta no versículo 36, a sexta no 42, a sétima oferta no 48, a oitava oferta no 54, a nona oferta no 60, a 10ª oferta no versículo 66, a 11ª oferta no 72 e a 12ª oferta, que corresponde à 12ª tribo, foi no versículo 78 até o 83. Então você nota que foi isso que cada tribo trouxe para a consagração do altar: um prato de prata,
uma bacia de prata, um vaso de ouro cheio de incenso. Você vai ver isso tudo até o versículo 84 a 86. E um novilho, e um carneiro, e um cordeiro, e um bode, também para a consagração do altar. No versículo 86 você encontra isso, tá bom? E depois, você vai ver também que cada tribo trouxe para ofertas pacíficas 2 novilhos, 5 carneiros de 1 ano. No versículo 88 você vai encontrar. Todas essas ofertas, irmãos, na verdade, indicavam o quanto Deus está interessado pelo serviço do seu povo e mostra também a dedicação de cada tribo de Israel no sustento da obra de Deus. Você vai notar isso tudo e vai ver, mas que tanto de oferta, de boi, de novilho, de bode, de carneiro, de cordeiro, e você deve pensar, mas por que aquilo tudo? Me ajude a lembrar. O que era feito com todos aqueles bodes, carneiros, cordeiros, novilho e tudo? Exatamente, era sustento do santuário. A melhor parte ficava para os sacerdotes, filhos de Arão. Sustento, querido, está falando de sustento da obra de Deus. Então, para quem pense que a obra de Deus não precisa de sustento, está enganado, desde o início foi diferente. Antes disso aqui, Deus não requeria sequer ofertas das pessoas. Presta atenção em você que está lendo a Bíblia conosco, está acompanhando a leitura da Bíblia, que isso é a melhor coisa que você faz, é ler a Bíblia em sequência. Você vai ver que antes disso não se exigia nada, de levar nada para o santuário. Nós já estamos há um bom tempo ouvindo Deus falar para Moisés o que deveria se levar e o que não deveria levar. Tanto que os versículos primeiros que nós lemos do capítulo 7 surpreendeu Moisés, porque Deus não tinha pedido nem carruagem, nem carroça, né? E nem boi para puxar carroça. Aquilo surpreendeu. Peraí, ó Deus, o que está acontecendo? Deus não havia pedido. Isso foi uma coisa voluntária que nós acabamos de ver. E essas ofertas aqui, irmãos, já eram ofertas que iam cuidar da manutenção do santuário. Ia dar alimento para os sacerdotes, ia dar alimento para os levitas, ia ter condições de ter alguém fazendo o tabernáculo funcionar para que as pessoas pudessem ir até o culto, honrar, glorificar a Deus com o seu sacrifício. Hoje existe uma polêmica muito grande em torno dos dízimos e das ofertas. Na verdade, eu quero que você compreenda que já não se oferece a Deus novilhos, nem carneiros, nem bodes e nem touros. Hoje se oferece a Deus aquilo que está estipulado em Malaquias capítulo 3. O sustento da casa de Deus, a manutenção do santuário da casa de Deus é feita através dos dízimos e das ofertas, que devem ser entregues por fidelidade, por amor, por compaixão à obra, assim como aqueles homens voluntariamente levaram os seus sacrifícios a Deus. O dízimo também torna-se, de certa forma, algo que é sacrifício para nós oferecer a Deus. Você vai tirar daquilo que Deus te confia e vai devolver aquilo que Deus pede na sua palavra. Então, querido, a gente precisa entender isso, tá bom? Que esse tanto de oferta mostra indica o quanto Deus está interessado pelo serviço do seu povo e mostra a dedicação de cada tribo de Israel no sustento da sua obra. Eu não coloquei ali no início, mas dá para sentir quando você lê esse texto com cuidado. Eu não sei quantos leram com cuidado, ou quantos que leem a Bíblia também só por obrigação, mas eu queria que você lesse a Bíblia, na verdade, por prazer. Você ia sentir que fica no ar, assim, uma coisa como uma alegria muito grande de ver o tabernáculo pronto. Na verdade, parece que esperava, quando eles viram aquilo pronto, eles começaram a levar as ofertas, tipo assim, nós queremos ver isso funcionando depressa, queremos ver essa coisa toda funcionando. Nós, Quinta Igreja, que éramos desta igreja antes dela ser aqui, quando ela era do outro lado lá, por exemplo, eu pelo menos é a primeira igreja que eu vi sendo construída, mas os irmãos aí já viram outros, não é, irmão Jones, irmão Zita, não sei quantos mais, não dá uma alegria danada, grande na gente? A gente fica sonhando com aquilo, a gente trabalha de ajudante de pedreiro, a gente fura buraco, a gente dá oferta, a gente corre atrás, a gente fica esperando, ansioso para aquilo estar pronto, e isso é um espírito voluntário, não é assim, irmão João, não é? Os irmãos que já participaram, quem já participou vendo algo crescendo, tipo uma igreja e vendo aquilo pronto, quem já teve essa experiência? Há muita gente, não é, queridos? Vocês já viram, não é uma coisa, é coisa do outro mundo, é a coisa do céu. Você fica assim, você fica numa empolgação, você dá o seu sangue. Se alguém falar, ó, eu preciso do seu sangue, você dá o seu sangue,
Porque você quer ver, você faz campanha, você vai atrás, você ora, você jejua, e quando algo não dá certinho, você fica triste, você fica abatido. Querido, eu sinto que houve isso aqui no capítulo 7, eu senti no ar, é como se Deus me transportasse para aquele tempo quando eu li, e aquela alegria, aquele gozo, vamos levar umas carroças para eles, mas não dá, a carroça está difícil hoje, então vamos juntar, vamos fazer dupla. Olha bem, irmão, talvez você não pode doar algo, mas você pode fazer dupla com outro irmão. Olha, a igreja está fazendo campanha para trocar os cabos de microfone ruim, a igreja está fazendo campanha para isolar o Marlon na bateria, aqui para o Marlon tocar bem baixinho para nós. Cadê o Marlon? Está ali ainda? Tá não? Então quer dizer, eu não posso dar aquilo, mas se eu juntar com 2 eu consigo. É aqui que eles fizeram. Vamos juntar de 2 a 2. Ô irmão, achei incrível. Vou te explicar por que eu achei incrível. Se cada tribo doou, olha bem como a coisa é bonita. Se cada tribo doou tudo aquilo ali, se cada tribo doou para o Senhor um prato de prata, uma bacia de prata, um vaso de ouro, um novilho, um carneiro, um cordeiro, um bode, 2 novilhos, 5 carneiros, doou tudo aquilo, parece o seguinte, que os bens deles estavam um pouco comprometidos com o compromisso de doar aquilo, e eles parecem, não sei, a Bíblia não diz, mas para eles doarem, cada 2 doar uma carroça, parece que eles pensaram assim, não é isso? Olha, vai apertar, né? Vai apertar, a oferta de final de ano vai apertar, então vamos juntar de 2 a 2, vamos comprar uma carroça? Porque eu não posso dar uma carroça, porque eu vou ter que dar um tanto de negócio. Querido, eu sinto isso, eu me sinto na liberdade de entender, porque certamente eles não iam juntar 2 a 2 para dar uma carroça não, um povo daquele abençoado, algo estava acontecendo, a empolgação era tão grande, falou, gente, nós já estamos meio capengando de tanta oferta, que nós vamos ter que dar, eu sei que nós vamos ter que dar, para funcionar aquilo tudo, vamos juntar de 2 a 2, vamos dar uma carroça? Querido, isso é espírito voluntário, eu não posso sozinho, mas eu junto mais um, eu não posso sozinho, mas eu junto mais 2, eu não posso sozinho, eu junto mais 4, mas eu vou dar algo para a casa do meu Deus. Amém, querido? Amém? Isso é espírito voluntário. Soube um dia de um pastor que queria construir, mas não tinha dinheiro. Sabe o que ele fez? O Espírito Santo de Deus entrou nele e deu para ele uma sabedoria muito grande. Diz que ele dividiu o terreno inteiro em pedacinhos. Ninguém podia dar tipo 200 mil no terreno, mas dividiu em pedacinhos pelo número dos irmãos, falou, cada um compra um pedacinho desse e doa, e diz que ele comprou o imóvel, ficou fácil. Não imaginou? Né? Quanto custa um imóvel no Caravela? 200 mil? Será? Talvez mais. Dividiu aquilo por 300 membros, por exemplo, quanto daria 200 mil por 300? Quem tem um celular? 200 mil por 300, quem é bom de matemática? Eu sou ruim. 200 mil por 300. Fez aí? Fez aí, irmão Alessandro? Fez não? Quem fez? Hein? 200 mil por 300. Hein? Mas quantos meia antes? Só para a gente ver. 3 meia? Então é 660 reais só? 666 o quê? Porque eu te pedi para dividir 200 mil reais. Então você tem que pôr 200 mais 3 zeros. Dividido por 300. Mas quantos reais então? Fala para mim. Só? Você está vendo como é que 300 membros compra um lote de 200 mil? É isso que eu estou falando, querido. É isso que eu queria. São 666 reais. Não, isso aí você pode esquecer, a gente pode arredondar. Você está entendendo? Quando eu te falei um terreno de 200 mil, todo mundo... Mas quando há o espírito voluntário, é isso que eu disse. A gente junta eu posso, pastor, em um ano dá 666 reais. Não, eu não posso, mas se eu juntar com o Anderson, e com o pastor Moacir, querido, é isso, esse espírito de resolver problema, esse espírito de solução, que eu estou te mostrando que havia. Amém, igreja? Amém? Então era dividir o terreno lá, dividir o terreno por 300 mil, falou, irmão, aquele pedacinho ali, se você der 666 reais nele, a igreja vai ter o imóvel.
quantas chácaras, quantos sítios, quantos ônibus e quantos não sei o que a gente construiria. Quando tem o Espírito de Deus, meu, se apresenta a solução, você resolve. O caso da carroça, eu ponho que é mais ou menos isso. Nós vamos ter que dar muita oferta de ouro, muita oferta disso, daquilo, vamos combinar? Não posso sozinho? Então vamos juntar nós dois, irmão, vamos dar uma carroça? Vamos. Então uma carroça para cada 2 tribos. É isso que está escrito aqui, para você notar bem, no versículo 3. Está vendo? Um carro para cada 2 líderes. Um fica pesado para mim, mas eu junto com você e nós faz, não é assim? Querido, isso é Espírito de Deus no coração do homem. Qualquer coisa que vier para fazer, a gente faz. Se os crentes souberem que se o Espírito de Deus se mover em ti, você derruba muralhas. Se você soubesse que aquilo que a Bíblia fala lá, que o Espírito de Deus se movia no povo, e o povo fazia o impossível, o povo tirava água da rocha, o povo atravessava mar, o povo comia maná, o povo bebia, comia, além do maná, que mais era? As codornizes. Você vê aquilo e fica parado. É que falta ação no âmbito da fé, para você entender. Eu estou te mostrando aqui que até na prática, quando a gente está com o Espírito de Deus, há uma voluntariedade em nós e uma gana para apresentar soluções, e a gente apresenta soluções para tudo. Nada é impossível para aquele que crê. Amém, irmãos? Nada é impossível para aquele que crê. Então, só para você entender esses números aqui, o porquê deles, eles são significativos para nós, porque nos chama a atenção para a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. A gente hoje vive na fé igualzinho aquele homem que esperava o anjo descer naquele tanque e movia aquele tanque para ele pular. Quando Jesus chegou para resolver o problema, o camarada estava tão distante de Deus que ele nem não notou que quem falava com ele poderia dar para ele a cura. Ah, Senhor, é que eu tenho que esperar o anjo balangar e a água, e aí quando eu vou pular lá, outro já pulou na minha frente. A maioria de nós está nessa situação, e Deus querendo fazer através de ti, querendo fazer através da tua vida. É que você já acostumou, já ficou na zona de conforto, só no enquanto isso, a obra de Deus está dependendo de você, e Deus está te esperando para levantar a bandeira do Evangelho, aqui nesse lugar, lá onde você mora, lá onde você estuda, onde você trabalha, em toda a face da terra. Enquanto a gente está dando lugar ao diabo, a pensamentos maus, ruins, quando a gente está oferecendo a nossa mente para coisas ruins, Deus está querendo te encher do Espírito Santo de Deus para trazer soluções, trazer resultados. O reino de Deus trabalha muito com resultado, sabia? Resultado positivo, que eu quero dizer crescimento espiritual, crescimento orgânico, crescimento numérico, crescimento em todas as áreas da vida. A maioria de nós está estagnado na fé, porque falta em nós o Espírito Santo de Deus. Para muitos de nós, ter o Espírito Santo de Deus é um momento de alegria só. Para a maioria de nós, ter o Espírito Santo de Deus é no momento em que o louvor nos toca, a gente chora. Para a maioria de nós, estar cheio do Espírito Santo de Deus é sentir algo. E eu diria, querido, que ter o Espírito Santo de Deus é você o tempo todo saber que você é um canal de Deus na face da terra. E Ele quer te usar para trazer soluções, trazer respostas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos seguir então, porque já está no finalzinho, né? Então isso mostra para nós o quanto Deus está interessado no seu serviço. Isso mostra também para nós a dedicação de cada tribo de Israel no sustento da obra, que nós precisamos aprender muito, muito, muito com essa dedicação para o sustento da obra. Por fim, o texto mostra no último versículo como Deus falava com Moisés, né, no versículo 59. Moisés recebia a revelação de Deus, pois Deus lhe falava de cima do propiciatório. Agora, eu busquei, num pouco de pesquisa, que o emprego raro de raiz hebraica aqui nesse texto, dá ao verbo falar, irmãos, um significado correspondente ao de conversar. Então, quando você lê, pegando lá as concordâncias, pegando lá os dicionários, a gente vai ver que esse versículo 89, quando diz que quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com Deus, ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, e diz que era assim que Deus lhe falava. O significado aqui é o mesmo lá de Ezequiel 2. Abra a Bíblia em Ezequiel 2, já que nós estamos em estudo bíblico. Quem quer abrir? Pode abrir, nós vamos ler.
Ezequiel está atrás, logo atrás de Daniel. Então eu vou muito na Bíblia assim, pela decoreba. Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, aí vai. Depois que você decora, fica tudo fácil. O problema é se você quiser voltar a fita toda na hora e não conseguir. Achou Ezequiel 2? Olha bem, essa palavra que nós encontramos lá em Deuteronômio, em Números 7:89, ela é uma palavra muito idêntica a essa que nós vamos encontrar aí. Ezequiel 2:1. Ele me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Esse me disse é a mesma palavra, a mesma raiz lá, que acaba significando conversar. Ou seja, ele me disse, e eu disse a ele, e ele me disse. Então houve uma conversa. Quando uma pessoa só fala, existe uma conversa? Você sabe que não, né? Quando uma pessoa só fala. A obra de Deus não se faz sem o espírito voluntário. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época que eu quero usar isso para encerrar, nós estamos dentro do nosso horário, que a gente está vivendo um comércio, um mercantilismo da fé. Mercantilismo dentro da igreja. Tipo, as pessoas não se doam e não doam nada delas, elas pagam para alguém fazer. Vou repetir. Hoje nós estamos vivendo um mercantilismo dentro da igreja, um mercado dentro da igreja, onde as pessoas perderam o espírito voluntário e elas pagam outras para fazer por elas. A gente paga o pastor para o pastor visitar, mas a gente não visita. A gente paga o pastor para orar, mas a gente não ora. Se alguém precisar de madrugada a qualquer hora, pastor vai. E nisso, a igreja está perdendo o espírito voluntário. A gente paga. Isso quando a gente não resolve ir lá na casa da esquina e pagar a irmã que ora, ou irmão que ora, para dar uma profecia, dar uma palavra, trazer uma solução para o meu problema. Porque isso existe sim nos dias de hoje, para a vergonha do evangelho. Você sabia disso? E tem gente que vive disso. Então, querido, sem Deus não há espírito voluntário. E hoje nós nos deparamos com uma falta de espírito voluntário dentro das igrejas. Houve um tempo que a gente fazia mutirão, e ia tanta gente no mutirão aqui na igreja, que nem tinha serviço para todo mundo. Lembra disso, irmão João, irmão Zita, irmão Marcão? É mesmo? Eu não sabia. A igreja construiu para lá para vocês, a casa, o mutirão? É mesmo? Levantou as paredes? Olha, queridos, ela está dando testemunho de como havia um espírito voluntário entre nós. E a jovem, e a idoso, né, irmã? Então, queridos, obrigado pelo seu testemunho, mas ela confirma que havia um espírito voluntário. Apesar de bater lá, eu ajudei ali no Veneza, ajudei lá no Industrial quando estava começando, punhado de lugar eu ia. Querido, falava no mutirão, a juventude estava em massa. Hoje também é assim, não é? Vai todo mundo da juventude, não vai? Vai uns 30, não vai? Eu vou orar muito para que outra vez o Espírito de Deus entre no nosso coração e coloque em nós um espírito voluntário. Hoje eu tenho tantos sonhos, tantas visões, eu tenho tanta vontade de trabalhar, mas eu às vezes me sinto um tanto quanto sozinho, porque falta um espírito voluntário. Eu disse para os irmãos que para fazer evangelismo ali na Escola Nilza, foi gasto dinheiro, porque pessoas voluntárias fizeram. Mas se a gente tivesse mais pessoas, poderíamos fazer muito mais. Hoje estamos na luta para fazer a virada de ano, e falta voluntário para fazer. Né? A gente quer fazer muitas outras coisas, falta voluntário. Eu quero orar para que Deus te coloque como voluntário. Hoje em dia as pessoas adquirem muitos bens e elas deixaram de ser voluntárias. Elas retêm para si. Lembra da minha semente de abacate? Está lá na casa do meu vizinho Luiz. 3 anos, estourando 5, vai ter muita semente naquele lugar. Só porque eu resolvi abrir mão da minha semente. Falei, leva para lá, planta lá para nós, que ela vai produzir. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te fortalece. Vamos para casa?